Sejam muito bem-vindos ao Empodera Mais, um programa de empoderamento de dentro para fora. E vem comigo para mais um episódio. Bem-vindos ao Empodera Mais. E hoje eu estou com a presença maravilhosa do Júnior Albi e do Wagner Garcês. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Empodera Mais. Obrigado. É um prazer ter vocês aqui para falar um pouquinho dos projetos importantes que vocês trabalham. Se apresentem para o nosso público. Primeiramente, a gente que agradece, né? Para nós que trabalhamos com a perspectiva de construir um mundo melhor, esses espaços, né? Quando a gente pode comunicar e trazer mais pessoas a integrar o nosso trabalho é muito importante. Eu sou o Júnior, tá? Sou o presidente do projeto Rua da Paz, tá? Tenho aqui o meu colega Wagner. Eu vou deixar o Wagner se apresentar, porque depois eu vou contar um pouco da minha história, vai ficar um pouquinho longa. Então então, eu sou Wagner Garcês, né? Sou professor de geografia, né? Então sou diretor de educação da Rua da Paz, né? E estamos aí, né? Eu acho que é muito importante, né? Cumprimentar as pessoas. Quer te parabenizar pelo teu programa. Ter essa troca, ser ouvido, né, e poder ouvir é muito importante. É sobre isso, né, pessoal? E para mim é um imenso prazer, né, porque o programa Empodera e vocês também são essa bandeira para o nosso público, para as pessoas em geral. Eu tenho certeza que vai trazer muita informação, muito conhecimento desse projeto incrível que às vezes as pessoas não conhecem. Então a nossa ideia é expandir essa comunicação. Então cada um conta um pouquinho da sua história. Tipo assim, não tem como falar do projeto sem falar um pouco da minha história. Tenho 51 anos, tá? Sou filho de funcionário público e a minha mãe é uma dona de casa, né? Com 8 anos de idade, meu pai me colocou numa escola, me matriculou numa escola particular, né? Então eu falo assim, eu tive uma cultura branca, né? Porque imagina, eu tenho 51 anos, né? Então há 41 anos atrás, 42 anos atrás, né? Eu era a única pessoa preta na minha escola, né? Então fiquei na escola até o primeiro grau todo, né? Por que eu trago isso, né? Porque a gente sabe que a gente vive num mundo, né? Não é o Brasil, não é uma sociedade, entendeu? Sabe que o racismo existe, ele existe, né? Mas olha o nome do programa, Empodera, né? Eu tive uma passagem diferente por isso, tá? O meu pai sempre me empoderou muito, né? Meu pai é um preto intelectual, o homem mais inteligente que eu conheci na minha vida, tá? Então meu pai me falava muito de Martin Luther King, de Muhammad Ali. Então eu tinha vários exemplos pretos, né? E nós morávamos, a família toda, num pátio, assim, o meu avô tinha um terreno. E cada filha que ia casando ia fazendo uma casinha ali, né? Então vivia eu e meus primos, todo mundo junto ali. E criança briga muito, né? E eu era um dos primos assim, ó, eu era o segundo mais novo, né? Então eu apanhava, quase sempre apanhava dos meus primos, mas eu tinha aquela coisa da família de brigar. Só que eu lembro que tem meu primo hoje que é pastor, até me batizou o Lê. Eu sempre queria dar no Lê, nunca conseguia, todo dia. Né? E o Lê era preto, né? Quando meu pai me botou numa escola que eu cheguei e só vi pessoas brancas, eu falei, bateu no céu. Tudo que eu queria. Porque os fortes na minha cabeça. Sim. Cara, isso aí foi tão louco de falar assim, como é que é o pensamento da criança. Porque eu era uma criança, entendeu? Eu tinha uma noção de racismo, mas não me importava com isso. Porque uma criança pensa mais no bem-estar momentâneo, da relação ali. Presente, no pequeno círculo social ali, né? Então, o que acontecia, né? Eu era o guri que batia em todo mundo na escola. Então, tipo assim, o momento mais feliz para mim era estar na escola, né? Sim. Entendeu? Fora isso, eu joguei futebol, né? E jogava muito bem futebol, jogava no Inter, então também eu era o... Então, apesar de eu ser aquela pessoa, né, que consegui me empoderar, né, naquele meio, né, que não é legal, isso não é exemplo para ninguém, mas só falando a verdade do que aconteceu, né? Sim. Eu me posicionei como uma força. E quando tinha futebol, a escola torcia por mim, né? Que eu também era o melhor jogador da escola. Eu fiquei tão à vontade na escola que na 8ª série eu fui expulso da escola, né? Depois eu explico essa situação, né? Mas o que é esse aí, Júnior? Está dizendo que saiu uma virtude? Não, né? O que acontece, né? Existia um conceito de educação, né? Onde eu não coube ali, né? Aquilo ali não era formado e nem construído, né? Para mim ser o destaque daquilo ali.
E de alguma forma tu conseguiu te sentir à vontade. Eu ouvi uma entrevista do Djavan. O Djavan teve a mesma caminhada que eu, tá? Né? Ou eu a mesma que a dele, que ele é mais velho. Mas o Djavan falou que era muito tímido na escola. Ele sempre estudou em escola particular e ele era muito tímido. Eu era o palhaço da aula, tipo assim, sabe? Toda hora o professor mandava sair, que eu sempre fazia uma piadinha. E essa coisa em mim, como eu falo assim... Autêntica. Eu vejo que tudo no futuro, tudo se harmoniza em Deus, assim que eu penso na minha vida, tá? Nisso, tá, fui expulso, meu pai, não vamos para colégio para ti, né? Uma vergonha para a família. Na minha casa sempre fui obrigado a estudar. E meu pai é funcionário público, a gente nunca teve luxo, mas nunca faltou arroz e feijão, caderno e caneta, sabe? Ele sempre trabalhou para isso, né? Entende? Para os filhos poder só estudar, que é só estudar até o fim. Tipo assim, tu vai querer um tênis mais caro, aí tu vai ter que trabalhar. Mas se tu quiser só estudar, arroz e feijão sempre vão ter na minha casa. Então, olha esses pilares que foram me formando, que tá não entendendo? importa o que tu tem, mas o que tu é. Isso aí, por isso que ele falava, se tu quiser só estudar, arroz e feijão nunca vai faltar. Não precisa trabalhar, tu quer só estudar, mas não só estudar, né? Tipo, tu vai te formar, tu vai ter um objetivo com os estudos. Nisso eu vou para a escola pública, né? No meu tempo também, eu já estava ali no primeiro ano do segundo grau, mudava um pouco a faixa, né? Porque eu estava numa escola que era no bairro Intercap, que é o Caldo Júnior, que na época o pessoal que ia para lá era quem rodava das escolas particulares, também é um bairro classe média alta, hoje já não tanto, mas na época era muito, né? Então também era só eu de pessoa, tinham dois, a gente tem até um grupo hoje do Grêmio do colégio, tinham duas pessoas negras, eu e outra pessoa negra na sala de aula, né? E a mesma coisa, eu me destaquei na escola. E esse empoderamento que meu pai me deu, entende? É o que eu tento levar para os meus projetos. Por quê? Por isso que eu trouxe o racismo, por isso que eu trouxe a diferença de cultura, né? Tipo assim, quando eu falo uma cultura, que eu tive uma cultura branca, é porque eu sou apaixonado por Engenheiros do Havaí, por Legião Urbana, por Titãs, que eram que os meus coleguinhas ouviam na época, né? Sim. E eu ouvia os sambas quando ia nas festas de família. Então, eu tenho essas duas culturas. Claro. Numa escola, mesmo sendo se repetindo, né? O que se repete até hoje, né, Vaga? Te dá palestra hoje nas escolas, no terceiro ano tem poucas pessoas pretas. Né? Então, e mesmo assim, eu era o presidente do Grêmio da escola. Eu era a única pessoa preta do Grêmio da escola e eu era o presidente, né? E aí, a mentalidade, né? É a mentalidade, o posicionamento, esse empoderamento, né? De tudo. E isso me levou, tá? A ficar uma pessoa muito conhecida na cidade, né? Daí depois tinha uma banda de rock, daí fazia showzinhos, isso e aquilo. E aí sim fui indo. Fiquei uma pessoa muito conhecida na cidade por causa do futebol, já não jogava mais no Inter. Meu pai sempre falava assim para nós, assim, o estudo, tá, é a única opção, todo o resto é secundário. Então eu comecei a aprender a tocar guitarra e jogava futebol no Inter. Daí meu pai falou, não, futebol e colégio e guitarra tu vai acabar deixando a escola. Né? Não é jogar bola. Tocar guitarra e escola. E na época, né, eu tinha 14 para 15 anos, não entendia muito, escolhi futebol e guitarra. Tá? E aí meu pai também foi lá, comecei a estudar guitarra, meu pai me deu aula de violão clássico, isso, ele sempre me inseria, sabe, por meio do conhecimento que pudesse me dar... Cultura... O que acontece? Quando eu tô com 21 anos, 22 anos, né? Toda essa minha... bagagem. Com 22 anos, toda essa vivência, assim, né? Fica potencializada porque o meu irmão do meio vira um jogador de futebol profissional. Que legal. Entende? E um jogador muito bem sucedido, né? Então vira toda essa coisa, só que daí a gente está morando na Vila Céfero, numa casa que tem 4 peças de madeira, entre aspas, não vou dizer que era uma maloca, mas uma casa de pessoas pobres, né? Entendeu? A gente nunca faltou arroz, feijão, Nescau, sempre teve carne na alimentação, mas a gente não tinha luxos, né? Então a gente não tinha casa na praia, a gente não passava o verão. E de repente, aquele guri que tá ali na Vila Céfero, tá jantando nos melhores restaurantes de Geneve, de Sion, entendeu? Tá na Suíça, tá na Europa. Que lindo. E quando a gente, por isso que eu trouxe isso, toda essa história, quando a gente passou a ter, eu comecei a entender o quanto eu não tinha. Sim. Por mais que eu já tivesse habitando com meus amigos. E tivesse tudo bem, no momento que tu enfrentou aquilo, tu estava bem, tu estava feliz. Isso. Porque não faltava apoio, incentivo, família. Né? Eu sempre tive a sensação que eu poderia ser. Ai, que lindo. E é isso que a gente tenta transmitir. Entende? Tudo bem, entendeu? Que tu pode mais. Existe o racismo? Existe. Entendeu?
É como existe outras coisas, entendeu? O racismo tem que ser combatido todo dia. Todos nós temos que ser antirracistas, todos nós, entende? Mas isso não pode ser uma coisa que nos pare. Isso não pode nos impedir de avançar. Isso não pode nos impedir de deixar nossa marca no mundo com o que a gente é. De brilhar, de se Então, essa conduta do meu pai, né? Tio Calixto, te amo, tá? Também foi pro meu irmão, né? O meu irmão foi um jogador que jogou no Inter, no Santos, no Flamengo. Onde ele passou, ele foi capitão do time, com as maiores camisas do Brasil, né? Então tá, trouxe meu irmão. Por que eu trouxe teu irmão agora? Porque que acontece? Então, daí a gente é pobre, né? A gente passa a ter um dinheiro que é diferente do resto da sociedade, isso por 10, 15 anos. E quando está perto do meu irmão se aposentar, a gente começa com um movimento, tá? Com um programa de TV, tá? O JHTV, que a gente pensava assim, tem o Kazuca que faz programas para as escolas particulares. Vamos fazer alguma coisa para as escolas públicas e vamos também... O Kazuca tinha o Patrola, né? Que entrevistava as bandas de rock, e as bandas de pagode, que não tinham um local para aparecer adequadamente. Daí a gente criou o JHTV, começamos a entrevistar bandas. Isso em 2010, então meu irmão queria, tipo assim, eu tive e agora eu quero contribuir, né, para aqueles que não têm, vamos fazer essa parte por meio de um espaço. Mas eu te confesso que no início, para mim, um pouco era uma missão e um pouco era business, né? Claro. E aí, a primeira escola que a gente entra é o Júlio de Castilhos, que foi a minha escola, né? Eu escolhi Julinho porque foi a minha escola de segundo grau. E aí, onde eu acabei em segundo grau. Aí, quando eu entro no Julinho e começo a olhar para o olho daquelas crianças, eu vi que ele tinha muito trabalho a fazer. Isso era 2010. E aí, a gente já começa a fazer projetos nas escolas que começam a se destacar, né? Do Júlio de Castilhos, nós vamos para o Parobé, Inácio Montanha, Protásio Alves. Aí, a gente começa a habitar toda a rede pública de ensino médio, né? Na época a gente também foi aprendendo, né? Nós tínhamos a Copa Clayton, que é o nome do meu irmão, que era o futebol dos meninos, e tinha a Garota JHTV, que era desfile para as meninas, né? Hoje em dia as meninas jogam futebol, as meninas desfilam, hoje está, sabe? Então a gente vai aprendendo com o tempo, né? Porque na nossa cabeça era isso, futebol para os meninos, e então foi um preconceito também que a gente quebrou. Mas não que a gente não achava que o menino pudesse jogar bola, que o menino não podia desfilar, mas parecia que era o que eles mais iam gostar, né? Tipo assim, não, e funcionou, né? Funcionou. A Copa Clayton foi um sucesso, a Garota JHTV foi um sucesso. Essas meninas estão conosco até hoje, esses meninos estão com a gente até hoje. E disso, tá? O que nos traz aqui, né? Então, se passaram 4 anos, a gente começou a fazer projetos incríveis nas escolas, né? E em 2014, eu e o Wagner conversando, né, Wagner? Mas o Oz, a gente pensou, cara, a gente está dentro da escola, mas a gente não está na comunidade, né? A gente precisa de um projeto que a comunidade escolar é formada do corpo docente, da família e da sociedade, né? Então, a gente precisa estar na sociedade. A gente criou a Rua da Paz. Nossa, é sobre isso que vamos falar hoje, né? A Rua da Paz. Paz. Então, essa é a origem da Rua da Paz. E a Rua da Paz foi o projeto que nos levou a ultrapassar fronteiras regionais, continentais, né? Porque hoje nós somos validados pelas maiores instituições mundiais de direitos civis, como a ONU, como o Prêmio Nobel da Paz, como a própria FIFA, né? Eu e o Wagner lançamos um livro agora, tipo FIFA, o Futebol como Modelo Social de Educação. E aí chegamos na Rua da Paz. Então essa é a história da Rua da Paz. Tá? Precisava, né, contar Eu e o Wagner nós temos uma parceria desde 2011 para 12, né? Foi que a gente se conheceu, Wagner, né? Agora o Wagner fala um pouco. Então, né, eu sou o Wagner Garcês, eu tenho 43 anos. E, na verdade, eu estava me formando em 2012 em Geografia, né? E eu sempre eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de pesquisa, né? E eu vim da escola pública também. E eu matava aula para estudar para o vestibular, porque aquilo que eu ensinava em sala de aula eu não aprovava no vestibular. Então, eu faltava aula para ir para a biblioteca, faltava aula para fazer pesquisas, sabe? Coisas que eu sabia que não iam ser ensinadas em sala de aula, assim. E estudei, cheguei na Federal, né, na época que não tinha cotas, né, então disputei com as melhores escolas particulares de Porto Alegre, só tinha pessoas de escolas particulares entre os meus colegas, né, e eu sempre achei, eu fiz licenciatura por quê? Porque eu digo, a educação tem que mudar, não é possível que só eu estou pensando em entrar na Federal nessa escola toda, e eu tinha uma escola, era uma escola grande, era uma escola de 2, 3, claro que não era só eu, porque eu também não conhecia todos os 3 mil alunos do Protásio Alves, né.
Mas no meu círculo ali de 4, 5, 8 turmas que a gente circulava, jogava bola, fazia coisa, né? Poucos pensavam nisso e quase ninguém alcançou isso. Sim. Né? E eu pensava, cara, a educação ela tem que mudar. E eu nunca pensei apenas em ser professor. Eu sempre pensei em como que a gente muda a educação do país. Como que vai acontecer isso? A gente precisa mudar a educação do país. Né? E aí eu fui fazer geografia, me envolvi muito com o meio ambiente, entrei num projeto que fez parte da Agenda 21 da ONU, né? Um projeto de pesquisa sobre a arenização, desertificação. Sempre trabalhei também dentro do movimento negro, porque também, como eu sempre me senti muito inteligente, eu sempre ouvi isso dentro da minha família. Meus primos que estudaram em escolas particulares, porque eu também não sou da vila. Eu me criei em bairro de classe média, né? Apesar de ter isso em escola pública, a gente também não tinha uma alta renda, mas a gente sempre viveu bem, num apartamento legal, né? Perto de assócios de clubes, né? Acesso a coisas centrais. Né? Moro no Menino Deus, em Porto Alegre, né? Sempre morei lá, me criei lá. E então, quando eu chego na Federal, eu tinha uma apropriação cultural de classe média. Eu conhecia os códigos de classe média. Que é uma coisa que eu reparei, por exemplo, quando começam a vir as cotas, muita gente de periferia entra na universidade, mas eles não usufruíam a universidade da maneira como eu usufruía a universidade. Eu estava em tudo que era canto, eu conhecia todo mundo, eu estudava música, eu estudava educação física, eu fazia... né? Eu me apropriei muito da universidade, sabe? Eu também era do diretório acadêmico, eu fazia movimento estudantil, eu fazia pesquisa, eu sempre estive muito presente. E eu vi o pessoal chegava quieto, saía mudo da universidade. Por quê? Porque não era apropriado daquele ambiente, né? E foi quando eu conheci o Júnior, me formando em 2012, passei a participar de um programa de formação para diplomacia de negros para se formarem diplomatas, faz parte do CNPq, do próprio Ministério das Relações Exteriores. E quando eu falei para o Júnior, cara, Júnior, esse projeto que vocês fazem, que ele pensava num âmbito Porto Alegre, né? A gente, cara, isso é uma coisa que, esse sistema de empoderamento, essa ideia da escola pública ter uma identidade, que era o movimento que o Júnior fazia, sim, antes da gente se conhecer, né? Isso aí tem que virar um sistemático do sistema público brasileiro de educação. Porque a escola pública, preciso perguntar para as pessoas, para que serve a escola pública? A escola pública é para quem não tem recursos, é para quem é pobre. Mas, na verdade, a origem da escola pública é para dar um ensino laico. E as escolas públicas mais antigas, elas têm arquitetura. Aí a gente começa a ver a diferença, porque as escolas públicas mais recentes, elas são todas um tijolo em cima do outro e um teto e deu. Exatamente. Não tem arquitetura. Ou tem uma arquitetura muito pobre, para não dizer que não tem arquitetura. Talvez nada não tenha arquitetura, né? Sim. Mas que a arquitetura de uma escola feita em 1980, a arquitetura de uma escola pública feita em 1920 é outra. Se nós olharmos uma escola, né, um instituto de educação, por exemplo, né, hoje é a escola modelo, né, ela tem pórticos, ela tem um pé direito de 4, 5, 6 metros de altura, né, ela tem todo um mobiliário nobre, madeiras de 150 anos, sabe? Então é diferente a arquitetura, é diferente o pensar o espaço para a educação, né? A arquitetura é isso, é pensar o espaço, né? E aí a gente começa a buscar um movimento mais amplo, mais global, né? E aí a gente acaba culminando na Rua da Paz, que é isso, não adianta a gente melhorar a educação se em casa está tudo ruim, né? É sobre isso, né? Então é uma mentalidade, já se diferencia, né? E vocês se unem dois, o mesmo propósito, na verdade, e essa união, essa conexão aí incrível. Desculpa. Imagina. Não, só para não passar... A gente é uma turma grande, né? Eu e o Wagner, nós somos os porta-vozes dessa turma, assim. Mas tem uma galera que está desde esse tempo conosco. Sim, aí, com certeza, muita gente. Que legal. E aí eu começo para trazer já para o público o que é a Rua da Paz. Contem para nós, então, o que significa, qual é o propósito? Quando chegou o nome, porque nós somos a JHTV, né, o Jovem Holístico na TV, que era o programa, então, o Jovem Preparado. Quando chegou o nome Rua da Paz, né, foi uma sugestão do Ozzy. E eu fiquei assim para provar, eu falei, mas a paz é tão calma, né? A gente quer fazer uma revolução. Mas daí eu fui pesquisar aquilo ali, né? E aí eu pensei, cara, para haver paz, os consumíveis mínimos para vivermos com dignidade necessitam estar acessíveis. É isso que a gente está buscando. Então, na verdade, o que a gente está buscando é a paz, né? O que a gente está buscando é a paz. A gente quer que as pessoas tenham igualdade. paz.
Eu conversando com o Wagner sobre isso, o Wagner, não, Júnior, a paz é a ferramenta... Porque o Wagner era o meu chat GPT, né? Cara, intelectualmente isso aqui, o que tu acha? Aí ele falou, Júnior, a paz é a ferramenta mais importante do crescimento do neocapitalismo, né? Hoje a gente cresce mais com paz do que com guerra, né? Entendeu? Sabe? Tá aí a ONU, tá aí a OTAN, né? O mundo vibra pela paz. Aí no nosso... A gente sempre fez coisas grandes, tá? A gente sempre foi ousado, assim, né? Com a Copa Clayton a gente foi muito vitorioso, com a Garota Jatacativa a gente foi muito vitorioso, a gente fazia oficinas de cinema. Quando falo muito vitorioso, assim, ó, a Copa Clayton era um projeto de estudantes de futebol de escola pública, né? Onde nós acreditávamos que se a gente entregasse uma inteligência de Grêmio e Inter para as escolas públicas, nós poderíamos ser tão competitivos quanto eles, né? E nós fazia a pesquisa tanto quantitativa quanto qualitativa, e a gente fez isso, né? Então a gente pegou os meninos da rede pública, fizemos um time com os meninos da rede pública, saímos a fazer amistosos com os grandes clubes de futebol do estado, né? Essa é uma primeira fase para nós que era muito vitoriosa, né? E o nosso pior resultado foi um empate de 3-3 com o Inter, né? E com o diretor do Inter falando assim, ó, nem o Grêmio faz 3 gols na gente, né? Tipo assim, clubes como Passo Fundo, os clubes Pelotas, a gente ganhava de 7, de 5, então a gente conseguiu, e cada vez isso ia nos dando mais combustível. Então quando a Rua da Paz nasce, ela já nasce com parcerias como o Grupo Sinosserra, o Grêmio Futebol Porto Alegrense, o Unisuper, a Uniagro, e a gente faz lá na Vila Farrapos, né? Porque ali tinha um elo do Maitá e da Vila Farrapos, então a gente poderia fazer, e foi maravilhosa, foi a primeira, e a gente não sabia se ia ter duas, né? Dali a gente vai para Zenha, né? A gente leva a ideia para Paquetá, para Quero-Quero, para o Grupo Erval, e assume a ideia e a gente faz um projeto bacana na Zenha. Da Zenha nós vamos para Restinga. Da Restinga a gente começa. Aí todos os bairros, Maria da Conceição, com a Caixa Econômica Federal, com a Prefeitura de Porto Alegre, com o SAMU. E aquilo começa a virar uma bandeira. Uma ali, bandeira, né? E na verdade, assim, fica um movimento de nossa maior importância, porque daí ele começa a estar, né, no centro, né? Uhum. No centro das comunidades. E em 2000 então isso é a Rua da Paz. O que é a Rua da Paz? A Rua da Paz, numa parte, falando de uma análise científica, posso te falar, tá? Ela obtém inteligência do setor público, do privado e do filantrópico. Então nós temos a inovação e a tecnologia do setor privado, né? Nós temos as políticas públicas do setor público e a acessibilidade do setor filantrópico, né? A gente acredita que essas três bandeiras juntas, tá? Fortalece. Elas produzem paz quando elas estão as três juntas, né? Isso vem também de um estudo de um livro de Philip Kotler chamado Marketing contra a Pobreza, né? Eu sou da área do marketing, o Wagner também é um cara que estuda bastante marketing. A gente tinha o Philip Kotler como um guia nosso, né? Então, o que acontece na Rua da Paz, né? Quando fala consumíveis mínimos para te viver com dignidade e necessidades estar acessíveis, o que são os consumíveis mínimos? É que na Rua da Paz tu tem cidadania, tu tem saúde, tu tem educação, tu tem esporte. E o que a gente consegue comprovar? Que pode ser na comunidade mais violenta, né? Enquanto está tendo Rua da Paz, nunca teve uma briga na Rua da Paz, nunca ninguém se xingou, porque as pessoas não têm motivo para... E a gente já foi em um lugar onde teve zonas de conflito de tráfico. Não, exemplo, né? Da polícia falar assim pra gente, ó, não faz. Júnior, te mostrar no telefone, ontem morreram 8 pessoas nessa comunidade. E eu ficar assim, só que eu tenho que avisar o pessoal, né? Mas é que aconteceu isso, né? Pessoal, Júnior, vamos fazer. Se a gente não fizer nesse momento, entendeu? Então... Mas acho que a comunidade vê que vocês estão agregando valor para a gente fez no meio da guerra, não que estava acontecendo a guerra, mas era na rua que era a divisão da guerra, sabe? E foi assim, ó... Uma paz. Uma paz. Uma paz, a gente tem os registros aí para todo mundo. Foi magnífica aquela Rua da Paz. Quando chega aí, eu penso assim, cara, nós estamos aqui pro centro da cidade. Vamos pro centro da cidade. Por quê? Porque no centro da cidade estão todas as comunidades, né? É a reunião de várias... E aí nós vamos para a Praça da Alfândega. Né? Da Praça da Alfândega a gente vai para a Esquina Democrática, daí a gente vai para a Redenção e começa a ficar lindo. E vem mais marcas, vem a Oderich, vem a Blueville. Começa a vir bastante gente apoiar aquilo, porque a gente precisa desse... Nós somos eu não sei se tem um outro projeto que trabalha com o que a gente trabalha,
que a gente não aceita doação. Sabe? Ah, Júnior, tu está sendo demagogo, então fala que chegar o Neymar, quero doar R$1 milhão. Não, a gente até pensa em onde botar isso, mas não para nós, entendeu? Tá? Porque a gente acredita que se a gente precisar de doação, a gente não está em paz. Né? Então, o que a gente faz? A gente faz eventos e vende espaço, vende patrocínio nas nossas redes, do que a gente faz. Né? A gente comercializa o que a gente faz. E tudo que a gente faz, por que a gente comercializa o que a gente faz? Porque tudo que a gente faz, a gente entrega gratuitamente ao público. Né? Nunca, assim, ó, nos nossos 15 anos de existência, nenhuma criança de nenhuma escola de uma rede pública pagou um centavo para participar de nenhum projeto nosso. Tudo que a gente entrega para eles é gratuitamente. Sabe? É para isso que a gente se esforça. Não, mas podia cobrar um 10 da matrícula, nada. Entendeu? Quer participar? Porque eles são o tá público, aqui o acesso. Né? Eles são os beneficiários e aí entra os parceiros para colaborar. E a gente também acredita que no momento que não estou falando que isso, mas é só não quero que ninguém concorde conosco, tá? Mas é o nosso jeito único de pensar. A primeira coisa é o seguinte, tá? A gente, Andréia, a gente não tem partido político. A gente não é de esquerda e nem de direita. Tá? É antes, é o lado humano da coisa toda. O que a gente fala? Não importa o teu partido político, chegar na Rua da Paz, eu vou verificar a tua pressão, vou ver a tua glicose. Não importa a tua religião, chegar na Rua da Paz, teu filho vai brincar nos brinquedos, vai ganhar um livro, é isso aí a Rua da Paz. É paz. E este foi mais um Empodera Mais e no próximo episódio continuaremos falando sobre a Rua da Paz. E eu espero você!